pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar o melhor conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche! Cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente deste coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos dos nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, isso mesmo, aqui com a professora Ana Lee. E hoje nós vamos ver bastante coisas legais, vocês já estão vendo que a mesa da professora aqui está bastante, né, com bastante material, daqui a pouquinho a gente vai ver eles. Mas antes da gente iniciar a aula propriamente dita, a gente tem que corrigir a nossa tarefa que a professora deixou ontem não, né? Na aula passada. Lembram que a aula passada a professora deixou para vocês uma tarefa? Lembram? Então a gente vai corrigir agora. Vamos aí na telinha? Então a tarefa era essa, né? Nós tínhamos que descobrir ali, observando o padrão, descobrir uma regularidade para encontrar qualquer elemento daquela sequência que está aparecendo para vocês. Então, a primeira pergunta era, qual é o próximo elemento dessa sequência? Então, observando ali, a gente viu que ela está crescendo de 2 em 2 também. Só que a gente começou com 2, a primeira posição é 2, a segunda posição é 4, a terceira é 6. O que será que está acontecendo com o número de quadradinhos com a posição que ele está? 1 é 2, 2 é 4, 3 é 6. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que... Vamos? Como é que é? Eu não escutei. Vamos de novo? Isso mesmo, né? O número de quadradinhos equivale ao dobro da posição. Bom, a gente já conseguiu descobrir isso só olhando, né? 1 é 2, 2 é 4, 3 é 6.
O outro elemento será o quarto elemento, né? Que nós queremos procurar agora, vai ser o próximo. Quantos quadradinhos vai ter no próximo elemento? Vamos ver? Então, o nosso próximo elemento vai ter 8 quadradinhos. Então, é essa figura que está aparecendo para você aí. Agora, qual é a regra que constrói essa sequência? Vamos escrever a regra. Vamos escrever a regra que constrói a sequência. Vamos ver qual é? A regra é: cada elemento é dado pelo dobro da sua posição. Então, cada um dos elementos é o dobro da posição onde ele está. Então, como eu falei para vocês, 1 vale 2, 2 vale 4, 3 vale 6, o 4 ali está valendo 8 e assim sucessivamente. Bem, a pergunta da letra C é a seguinte: quantos quadradinhos terá o 10º elemento da posição da sequência? Quanto será? 10º é o dobro da posição, então vai ter quantos? Vamos ver? Então, se o número de quadradinhos de cada elemento da sequência é o dobro da sua posição, então o 10º elemento só pode ter 20 quadradinhos, porque 10 vezes 2 é igual a 20. Muito bem. Então, ó, essa resposta por escrito é importante você fazer também, tá? A gente não pode pôr só número. Lembra que a professora falou naquela aula sobre sequências que a gente precisa aprender a escrever os nossos raciocínios. Então, esse daí, né, é um exemplo da escrita de um raciocínio. Vamos para a letra D? Qual será o 100º elemento? Quantos quadradinhos nós teremos no 100º elemento? Vamos ver? Se o número de quadradinhos de cada elemento da sequência é o dobro da sua posição, então o 100º elemento terá 200 quadradinhos. Por quê? Porque 100 vezes 2 é igual a 200. E aí está, né, a correção da tarefa. E eu acho que vocês aí em casa acertaram, porque eu estou vendo daqui uns rostinhos muito felizes olhando aí para a telinha da TV. Isso aí, muito importante. Mas também, se você aí não acertou, não tem problema, tá bom? A gente vai aprendendo devagarzinho, vai construindo o nosso conhecimento e a gente vai acertando, né, o passo a passo, beleza? Bem, e a aula de hoje? O que será que a professora trouxe para vocês? Vamos ver no nosso objetivo? Vai aparecer aí. Identificar os quadriláteros por meio de suas propriedades. Então agora a gente vai ter aula de geometria de novo. A gente já começou com uma aula de geometria lá atrás, né? Que a gente trabalhou com os polígonos, lembram? E agora a gente vai trabalhar com os quadriláteros, que são os polígonos, né? De 4 lados. Que vocês viram que tinha bastante, né? Então a gente vai olhar para eles, particularmente para eles hoje. Bem, então vamos ver aqui. A professora trouxe aqui de novo aquelas hastes coloridas, né, que a gente tinha, né, para a gente montar. Mas antes da gente montar de novo os quadriláteros com aquelas hastes coloridas, vamos lembrar como é que quais são os elementos que a gente usa para construir polígonos? Quais são? Vocês lembram? Vamos ver aí na telinha? Então, os elementos que compõem, né, cada um dos polígonos é os lados, os vértices e os ângulos. Então, são esses 3 elementos super importantes. Para montar os polígonos, nós temos que olhar sempre para esses 3 elementos. Ok, então, olhando para esses 3 elementos, a gente vai formar os polígonos. E, em particular, hoje, os quadriláteros, tá bom? Então, vamos começar com o quadrilátero que a gente mais conhece, que é aquele de 4 lados iguais. Então, a professora vai montar aqui, que você já conhece, né? 4 lados iguais significa 4 segmentos de reta de mesmo tamanho. Lembra, ó? A professora trouxe de novo aqui, ó, os segmentos de reta, ó, de mesmo tamanho. Vou mostrar de novo aqui, ó, tá? Os 4 do mesmo tamanho. Vamos montar, então, aquele quadrilátero famoso que a gente já conhece, que é um quadrilátero que todo mundo sabe o nome dele. Vamos ver qual é? Vou pôr aqui, ó, para a gente ficar observando ele. Como é o nome desse quadrilátero? Isso mesmo, é o quadrado. Quadrado que tem 2 lados, né,
4 lados de mesma medida, mas de 2 em 2 são paralelos, ou seja, vou pegar aqui o canudinho para a gente observar aqui, ó. Então, ó, lados paralelos. Lembra que a professora falou de lados paralelos? Que a distância entre um e outro, sempre em todos os caminhos aqui, vão ser a mesma. Então, eles são, né, paralelos porque têm as mesmas distâncias de um segmento de reta para outro segmento de reta. Então, é paralelo. E aqui também, ó, outro lado paralelo também. Outro par de lados paralelos. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos para o quadrado. E aqui dentro nós temos ângulos retos. Lembra do que é ângulo reto, né? Ângulo reto é quando a gente tem aquele cantinho que a professora mostrou para vocês naquela aula, do cantinho da parede, lá no chão, né? Que faz, né, esse cantinho bem retinho, né? Que a gente já estudou na aula passada. A professora já mostrou isso para vocês. Bem, vamos para o próximo quadrilátero. Então, esse aqui é o quadrado que você já conhece. Vamos para um outro bem conhecido que tem 2 pares de lados também de mesma medida. Então, ó, nós temos aqui, né, 2 pares, né, 1, 2. Esses 2 lados têm a mesma medida, esses 2 lados também têm a mesma medida. Então, tenho 2 pares de lados de mesma medida. Vamos montar, vou pegar o outro aqui. Montar esse quadrilátero também muito conhecido, que qualquer pessoa reconhece ele, porque ele é um dos primeiros que a gente vê na escola das figuras planas, né? Lá no primeiro ano, até na educação infantil a gente já olha para ele. Como que é o nome desse quadrilátero que a professora montou aqui? Vejam aí, como que é o nome dele? Isso mesmo, é o retângulo, né? Então, o retângulo também, igual semelhante ao quadrado, ele tem também, ó, pares de lados paralelos. Estão verificando, né? Ó, esse aqui é um par, esse é o outro par de lados paralelos. Então, os lados são paralelos e assim como os ângulos do quadrado, nós temos aqui também ângulos retos, né? Os cantinhos são 4 ângulos retos, igualzinho ao quadrado. A diferença é que o retângulo tem 2 lados maiores, né? 2 lados menores, 2 lados de medidas maiores. Depois do nosso retângulo, a gente tem um outro quadrilátero também que a professora trouxe aquele dia aqui, mostrou para vocês, bem parecido com o retângulo, só que mudava a relação do ângulo, né, ali dentro. Vamos ver? Então, ó, a mesma situação. A professora tem aqui 2 pares, deixa eu pôr 2 bem juntinho aqui para vocês verem, ó. 2 pares, um par, o outro par. 2 pares de lados também de mesma medida, igualzinho ao retângulo, né? Só que o que vai acontecer? A gente vai montar esse quadrilátero e ele vai ficar um pouco diferente do retângulo. Vamos ver quem é que vai lembrar o nome dele. Então, ó, ele era assim, é retângulo. O que acontece que a gente vai transformar ele porque a gente vai aumentar a diferença entre os ângulos, né? A gente vai fechar 2 ângulos e vai abrir outros 2 ou vice-versa, né? Vamos ver aqui, ó, a hora que a professora exercer uma força, né? Ó, o que acontece? Eu vou alterando, ó, vou deformando. E quando eu deformo, o que aconteceu com o ângulo? Esse ângulo de baixo, oposto com aquele lá de cima, porque eles são opostos. O que é ângulos opostos, professora? Que estão em oposição, olha aqui, ó. Na diagonal, esses 2 se opõem. Então, este é oposto a este. Então, os ângulos aqui opostos são iguais, esse com esse. Eles são de mesma medida. E este ângulo aqui também é oposto a esse aqui, ó, na diagonal, né? Vocês estão vendo ali? Vai ser ângulo oposto. Esse ângulo oposto a esse também tem mesma medida. Então, eu abri este ângulo, deixei ele maior, e esse aqui eu deixei menor. Por consequência, aquele ficou menor também, e esse aqui ficou maior igual a esse, tá? Então, na diagonal aqui a gente tem ângulos opostos. Mas a gente também tem ângulos opostos no retângulo e no quadrado também, só que os ângulos opostos ali no retângulo e no quadrado são sempre de 90 graus. Por quê? Porque nesses quadriláteros que a professora já mostrou para vocês aqui, o único que tem ângulos que não é retângulo, não é ângulo reto aqui, no caso, é o nosso... Como que é o nome desse aqui? Vamos ver se vocês lembram.
paralelogramo, isso mesmo. Então, esse aqui é o nosso paralelogramo, né? Diferente um pouquinho lá do nosso retângulo. E outro quadrilátero que nós olhamos aquele dia também, ó, nós temos aqui dois pares de novo, ó, dois pares de lado, só que agora eu tenho 4 lados iguais. Os dois pares aqui são iguais, de mesma medida. Bem, de mesma medida, a gente já tem o quadrado. Qual é o outro quadrilátero que nós temos de lados de mesma medida? Alguém lembra o nome dele? Será que vocês não se esqueceram? É um que também não é assim tão conhecido, né? Porque a gente estuda ele mais para frente. Muito pouco a gente estuda no começo, a gente estuda mais para frente, lá no 3º ano, 4º ano, a gente já estuda ele. Então, olha aqui, ó, esse é o quadrado. É o que a gente já viu, já conhece, porque tem os 4 ângulos retos. Também opostos iguais, né? São opostos, então também são iguais, porque tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. Agora, se eu alterar, ó, eu vou alterar, agora eu vou puxar, né, aqui, ó, vou dar uma forcinha e vou abrir um ângulo e fechar o outro, viu? A professora deu uma forcinha aqui. Essa diagonal aqui tem esses dois ângulos opostos, esse com esse. São os dois que estão mais abertos. E esses outros dois aqui são ângulos opostos também, só que eles estão mais fechadinhos. Então, os dois ângulos opostos são iguais também, assim como no paralelogramo e no quadrado e no retângulo. Então, esse aqui a gente tem um nome. Ele tem um nome que vocês talvez, né, estejam lembrando aí. Como que será o nome dele? Losango, isso mesmo, é o losango, né? São os 4 quadriláteros que têm características comuns. Quais são as características comuns? Quais são as propriedades comuns que nós temos aqui nesses quadriláteros que a professora mostrou para vocês? Então, os quadriláteros que nós estamos vendo aqui, eles têm lados paralelos de 2 a 2. Igual a professora mostrou lá com os canudos. Vou mostrar de novo. Vou pegar aqui o canudo, ó. Lembra que eu mostrei lados paralelos no quadrado, lados paralelos aqui no retângulo, né, de 2 em 2, ó, sempre de 2 em 2, os parzinhos. Aqui também, ó, no paralelogramo, ó, lados paralelos. Aqui também, ó, lados paralelos, tá? 2 a 2. O losango também, ó. Nós temos aqui, ó, 2 lados, 2 a 2 paralelos, ó, paralelo. E aqui também, ó, lado com lado, também paralelo. Então, esses 4 quadriláteros, a característica comum entre eles é ter lados paralelos e também ter ângulos opostos iguais, né? Porque eu mostrei para vocês que o ângulo desses opostos, que estão opostos pela diagonal aqui, né? Que a professora já mostrou, esses opostos entre si, eles são iguais. Então, se eu pôr aqui a diagonal, né, em qualquer uma das figuras, qualquer uma delas, o ângulo que vai formar naquela condição ali de oposto vai ser sempre de mesma medida. Então, essa é uma característica comum entre esses 4 quadriláteros. São características comuns, né? São algumas características que a gente conhece. Pares de lados paralelos, ângulos opostos, também de mesma medida, e alguns deles, né, têm lados iguais, outros têm 2 lados diferentes entre si. Bem, e agora, qual é o outro quadrilátero? Está faltando um, eram 5, né? Que a gente conhece, que a gente conheceu naquela aula. A única diferença agora, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, ó, olha o que a professora tem aqui. A professora tem pares de lados também, só que esse par amarelinho aqui é de mesma medida, ele tem mesmo tamanho. Esse outro aqui, azul e vermelho, ele tem medida diferente, ó, um é maior que o outro, né? Então, como que vai ficar? Como que vai ser aqui agora? Que quadrilátero eu vou montar com essas hastes? Vamos ver? Então, a professora vai juntar aqui os vértices, para a gente lembrar lá quais são eles. Qual é, né? No caso, esse aqui, ó. Bem, se eu deixar ele assim, eu não consigo fechar, ó, porque esse aqui é pequenininho, não vai dar retângulo de jeito nenhum aqui. Então, o que a professora vai ter que fazer? Eu vou ter que fechar esses ângulos de baixo. Ó, os 2 ângulos de baixo vamos fechar. Vamos deixar ele um pouquinho mais fechadinho. E vamos colocar essa outra haste aqui, ó, para fechar. Vamos lá, vou fechar aqui ele em cima.
no vértice, um vértice dos segmentos de reta. Ok, então a professora acabou de fazer como será o nome desse quadrilátero? Isso mesmo, ó, tem gente que está bem ligadinha aí. Esse quadrilátero tem o nome de trapézio. Ele é o trapézio, né? Ele é trapézio por quê? Porque ele tem uma característica diferente dos outros. Vocês lembram qual que era a característica comum que a professora falou aqui dos quadriláteros de cima? Qual que era a diferença comum entre eles? A diferença, ou melhor, a semelhança comum, né, que é a diferença um pouquinho entre o de baixo aqui. O que é comum nesses quadriláteros de cima são os lados paralelos e os ângulos opostos iguais. Então, ele tem pares de lados paralelos. O que acontece agora com o trapézio? O trapézio, ele tem uma diferença em relação aos outros ali. Ó, ele vai ter esse lado com este aqui, o menor e o maior, paralelo. Tá vendo? Eles estão paralelos um ao outro, significando que ele tem esse lado de baixo com o lado de cima paralelo. Porém, o que acontece com esse amarelo ali? Será que ele é paralelo? Vamos observar? Vamos ver agora? A professora vai colocar aqui um pouquinho mais para cima, para vocês observarem bem. Ó, pegamos aqui o lado, prolongamos ele e vamos prolongar esse aqui também. Opa, vamos fazer de novo aqui para fazer bem bonitinho. Ó, opa, tá difícil aqui, a professora vai passar para baixo agora, senão não vai dar. Olha lá, vamos prolongar ele lá em cima e vamos prolongar esse aqui lá em cima também. Agora deu. O que vai acontecer quando eu prolongo os dois lados aqui do trapézio? Olha aqui em cima, ele se encontrou, eles se encontraram, os dois segmentos de reta, se eu prolongar, ele vai se encontrar num ponto. Se ele se encontra num ponto, significa que eles não são paralelos. Esses dois lados, eles são concorrentes, eles concorrem entre si, né? Até chegar num ponto que eles se conectam, eles se unem, né? Se cruzam ali naquele pontinho. Quando eu tenho segmentos de retas que se cruzam num ponto, eles não são paralelos. São lados, né? Os segmentos de retas que são concorrentes. Então, o trapézio, ele tem dois lados só paralelos, né? No caso de baixo com o de cima. Os outros dois aqui do lado não são paralelos. Então, é a diferença entre eles, os de cima com os de baixo, tá? Bem, a gente olhou, né? Fez aqui com as hastes novamente as figuras geométricas quadriláteras, né? Os polígonos, que são os quadriláteros. Mas a gente tem um outro jeito de desenhar eles, ou de construir eles, que é através da malha pontilhada. Lembra que a professora mostrou para vocês como que a gente desenha na malha pontilhada os polígonos? Não. A professora trouxe aqui hoje um material que representa a malha pontilhada que você vai estar aí em casa agora trabalhando com ela. Então, você vai pegar a malha pontilhada ou a malha quadriculada. Lembra que quando a gente quadricula, a malha quadriculada nos pontinhos interseção entre um lado e o outro, tem ali os pontinhos que a gente pode pontilhar depois? É a mesma coisa, quase, né? Mas, enfim, a gente pode pegar a nossa malha quadriculada ou pontilhada e a professora vai pegar esse material aqui, ó. Esse material aqui se chama multiplano, tá? O multiplano é um material furadinho, olha, ele tem bastante furinhos, ó, tem bastante furinhos, representando os pontinhos da malha pontilhada que a gente tem aí em casa. Então, esse é o multiplano. Quando a gente voltar lá para a escola estudar, né, vocês vão poder trabalhar com esse material aqui, porque as escolas vão receber para as professoras poderem trabalhar com vocês. Mas hoje a professora trouxe aqui para a gente ilustrar essa questão aí dos quadriláteros e das propriedades deles, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou fazendo aqui no meu multiplano, que é a minha malha pontilhada, você faz aí no seu, né, na sua malha pontilhada, desenhando igual a professora. Então, o que a gente vai precisar primeiro? Nós vamos precisar escolher na nossa malha pontilhada um ponto qualquer, aonde você quiser pôr ele. Eu vou colocar esse ponto, representando aqui pelo pino, aqui em cima. Então, observe que a professora colocou o ponto, né, representando por esse pino aqui em cima. Eu vou pegar outro e vou descer tirando esse aqui, não conta com esse, vai lá. Mais um pontinho, 1, 2, 3, 4, 5. E coloca no quinto pontinho uma bolinha, para representar 2 pontos, tá?
Então, aqui no meio, se você olhar, quando você pintou a bolinha das duas pontinhas, no meio vai ficar 4 pontinhos. Então, olha lá, a professora vai erguer um pouquinho aqui para vocês observarem que na professora tem 4, ó. 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá bom? O de vocês aí vai ter 4 também. Aí a gente vai desenhar agora um quadrado. Como que a gente vai desenhar um quadrado? Vamos usar agora os outros 2 vértices mais para frente. Bem, se a gente fez a distância no meio ali de 4 pontinhos, as outras distâncias também no meio vão ter que ter aqueles 4 pontinhos. Ou seja, eu vou usar 6 pontinhos, né? Porque 2 da ponta mais os 4 do meio. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 no meio, ponho aqui. E aqui na frente, 1, 2, 3, 4. No quinto eu coloco a marquinha do pontinho. Pronto. Eu fiz 4 vértices. Agora tá faltando os lados. Como que eu vou construir os lados? A professora vai construir com elástico, mas você aí em casa vai ligar, né? Vai ligar os pontinhos um com os outros para montar o quadrado. Olha lá. A professora vai erguer aqui para vocês verem, tá? Esse é o nosso quadrado. Muito bem. Agora a gente vai usar mais alguns pontinhos aqui também para fazer outros quadriláteros. Vamos pegar agora outros 2 pontinhos quaisquer na nossa malha aí. Então, a professora vai fazer aqui do lado o retângulo. Na mesma situação, escolho um ponto qualquer, aí a distância será os outros pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no meio aqui ficou 5 pontinhos, porque as 2 pontas estão contando, né? 5 no meio mais essa dá 7. 7 pontinhos unidos, né? Dá uma reta aqui. Um segmento de reta. Agora a gente vai para frente fazer os outros pontinhos dos outros vértices. Como é retângulo, ele não pode ter lados iguais, então eu vou ter que diminuir ou aumentar a diferença aqui entre os pontos, né? Nesse caso eu vou diminuir. 1, 2, 3. Eu vou deixar 2 pontinhos aqui no meio, né? A diferença, ó, de 1 pontinho, 2 pontinhos, ó. 2 pontinhos entre os 2, que tá, no tamanho aqui vai dar 4, porque os 2 da ponta mais os 2 do meio dá 4. Aí nessa linha eu vou até encontrar esse outro aqui, ó, né? Esse outro pontinho na mesma distância. Montei, agora a professora vai pegar o elástico e vai pôr para formar vamos ver qual que foi? Retângulo. Eu desenhei o retângulo agora na malha pontilhada. Tá? E nós podemos desenhar outros quadriláteros, observando todas aquelas propriedades. Lados paralelos, né? Ó, você pode ver aqui, né, no nosso material que este lado é paralelo a esse é paralelo a esse, 4 ângulos retos, tanto o quadrado quanto o retângulo, né? Lados paralelos, ângulos retos e ângulos opostos iguais. Vamos montar outro quadrilátero, um pontinho qualquer. Vamos seguir para frente agora para fazer o nosso paralelogramo. 1, 2, 3, 4, 5 e eu ponho no meio lá. Aqui no meio vai ficar 4 pontinhos vazios, mais os 2 da ponta, dão 6, tá? 6. Vamos colocar agora. Bem, paralelogramo, veja como é que a professora fez, né, aquele paralelogramo lá. Lembra que ele ficou tortinho porque o ângulo tinha que ficar diferente? Né? Olha, os 2 lados que nós tínhamos feito naquele nosso paralelogramo, a gente deu uma inclinação aqui, né, nos ângulos e deixamos um mais aberto e outros mais fechado. Como que eu faço isso na malha? Na malha eu faço assim, ó, perceba aqui, ó, eu vou correr na linha desse pontinho, 1, 2, 3, 4 e 1 para frente. Ó, de novo, vamos lá com a professora, na linha desse pontinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 1 para frente. Eu ponho o pontinho aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse outro ponto. 1, 2, 3, 4 e 1 para frente. A mesma coisa que eu fiz no outro, eu faço nesse. E agora eu vou colocar o elastiquinho aqui e vocês vão unir aí os ladinhos, os pontinhos, para montar o lado. E ó, nós temos o paralelogramo desenhado, ok? Bem, vamos para mais um, que é vamos ver que alguém lembra, o losango. Então, o losango é bem parecido com o quadrado, né? Só que ele tem
os lados, pode ter os lados iguais também, não teria problema. Só que eu vou fazer com lados diferentes. Então, o losango eu vou fazer aqui, ó, um pontinho qualquer. Vou fazer a diagonal dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª eu marco o pontinho. Então, entre os dois pontinhos eu tenho 6 pontinhos brancos, né, vazios. E vou agora pegar... Bem, acho que a professora vai ter que pôr mais um, porque tem que sobrar um no meio. Então, vou erguer mais um aqui para ficar 7, ó. 7 pontinhos no meio. Por quê? Porque eu preciso de um central. Esse meu central, eu vou ficar aqui no meio e vou lá para frente. 1, 2, 3. Né? E aqui no meio eu vou voltar para trás. 1, 2, 3. O que aconteceu? Entre eles ficou 5 pontinhos vazios. E vou colocar o elástico para formar o meu losango. Então, olha lá, a professora vai endireitar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse é o nosso losango, né? Ó, ele é... Os ângulos opostos, tem 2 ângulos opostos iguais. E eles têm medidas iguais também, porque um está mais abertinho que o outro, tá bom? De 2 a 2. Agora o trapézio. O último, nosso quadrilátero. Bem, o trapézio a gente vai ter que montar na mesma sequência que a gente montou aquele ali, ó. 2 lados são paralelos, porém de medidas diferentes, e os 2 lados de mesma medida, nesse caso que a professora construiu ali, o de mesma medida, eles são, não são paralelos, né? Eles vão ser concorrentes. Então, vamos lá. Vou marcar um pontinho qualquer na malha, de novo, e vou trazer, né, para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre eles vai ficar, vão ficar 7 pontinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos vazios. No 8º eu marco. Agora eu vou fazer bem no meio aqui. Tá? No meio aqui, ó, do 7, né? Bem no meio aqui dessa linha que une os 2 pontinhos, a professora vai pegar o meio e vai fazer aqui uma altura. Ó, esse aqui do meio. Vamos pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. E daí pro lado eu vou andar 1, 2. Andei 2 e marquei um pontinho. Vamos de novo no meio, ó, sempre olhando no meio. No meio do quê, professora? No meio dessa distância entre esse ponto e aquele ponto. No meio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 1, 2 para lá. 1, 2, coloco para cá. Pronto, andei assim e agora eu vou colocar o elástico e vocês vão unir os pontinhos aí com o lápis de vocês. E nós formamos o nosso trapézio. Ele ficou assim. Ok? Bem, nós temos então os quadriláteros aqui montados na mesa da professora, com as propriedades que a gente aprendeu. Esses quadriláteros têm nomes específicos, né, por conta das condições, né, de cada um deles. 4 são com propriedades muito semelhantes e um deles com uma propriedade um pouquinho mais diferente, ok? Vamos ver como é que ficaria, ou melhor, como que ficou desenhado na sua malha pontilhada aí os nossos quadriláteros? Vai aparecer aí na telinha para você. Então, olha lá, no pontilhado ficou assim. Olha a característica desses quadriláteros agora. Então, nós temos nesses 4 quadriláteros aí, o paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o losango, nós temos essa mesma característica que está aparecendo. 2 pares de lados paralelos e de mesma medida, e os ângulos opostos também são de mesma medida. Então, qualquer um desses 4 tem essas propriedades em comum, né? Vamos na sequência olhar agora a próxima propriedade. 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Bem, eu só tenho essa condição nos retângulos e nos quadrados. O losango, eu não tenho ângulo reto, então ele não pode entrar ali naquele momento. E o paralelogramo também eu não tenho ângulo reto, então eu não posso pôr ele ali naquela condição também. Então, os únicos que têm 2 pares de lados paralelos de mesma medida e 4 ângulos retos são os retângulos e os quadrados. Lembre que a professora está falando de par de lado paralelo, de mesma medida. Quem que tem a mesma medida, professora? Aquele par, né? Os 2 pares são de mesma medida, ou seja, os 2... Vamos pegar ali o retângulo, por exemplo. Os 2 pares que estão aparecendo para vocês aí na vertical são paralelos, um par. O outro par está na horizontal. Então, na horizontal, outro par, de mesma medida. E claro que o quadrado
também vai ter a mesma medida de 2 a 2 nos seus lados, né? Continuando, vamos ver outra propriedade? 2 pares de lados paralelos, 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. Então vejam aí, paralelos, lados paralelos, de mesma medida e 4 ângulos retos, só temos um quadrado, né? Dependendo da posição que ele está, se ele está naquela posição ali mais deitadinha ou na posição mais retinha, ele é um quadrado por conta disso. 2 pares de lados paralelos, lados de mesma medida, os 4, né? E mais os 4 ângulos retos, somente o quadrado. Outra propriedade, vamos ver. Então, 2 pares de lados paralelos de novo, 4 lados de mesma medida, ângulos opostos de mesma medida. Então, no caso, nós temos aí, nessas condições de lados paralelos de mesma medida e ângulos opostos de mesma medida, agora eu tenho os quadrados e os losangos, né? Porque os lados são paralelos, 2 a 2, e os ângulos opostos, 2 a 2, também são iguais. E na continuidade, agora nós temos essa propriedade para os trapézios muito particular para eles. Um par de lados paralelos que pode ou não ter ângulo reto. Por que pode ou não ter ângulo reto? Porque alguns trapézios a gente chama de trapézios retângulos por conta do ângulo reto. Veja esse de baixo aí na sua telinha, né? O do lado que está aparecendo do lado esquerdo da sua tela. Aí está aparecendo 2 trapézios. Esses 2 trapézios, o de cima e o de baixo, tem o cantinho reto, ó. 2 cantinhos retos ali. Vocês estão conseguindo observar? Então, esses 2 trapézios possuem ângulos retos. Os outros 2 trapézios não possuem ângulos retos. Eles possuem lados, ângulos opostos iguais, né? Mas não são ângulos retos. Muito bem, então vocês viram aí, né, algumas propriedades comuns entre os quadriláteros. Bem, mas será que você conseguiu captar tudinho bem bonitinho? Bem, a gente pode ter muita coisa aí, né, para estudar dos quadriláteros, que são bastante propriedades mesmo. Só que as propriedades, elas se conversam, né, elas são iguais. Alguns casos, a gente consegue colocar em uma propriedade vários quadriláteros. É o que a gente viu agora. Será que a gente consegue agora fazer um exercício para descobrir quais são os quadriláteros pelas suas propriedades? Vamos ver aí na telinha. Então aí nós temos algumas características aí no meio, tá? E algumas características que a gente vai ter que descobrir qual é o quadrilátero, o nome dele e como é que ele é desenhado, né? Os desenhos que são as representações. Então vamos lá. Primeiro, 2 pares de lados paralelos e de mesma medida. Ângulos opostos de mesma medida. Quais são? Os paralelogramos. Muito bem. Continuando, 2 pares de lados paralelos de mesma medida e 4 ângulos retos. Quem são? Muito bem, os retângulos. Isso aí. Na continuidade, 2 pares de lados paralelos, 4 lados de mesma medida e ângulos opostos de mesma medida. Isso, os losangos. Muito bem. Ali, na continuidade, 2 pares de lados paralelos, 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. Temos somente o quadrado. E por último, um par de lado paralelo, né? Um par apenas de lados paralelos tem ou não ângulo reto. Isso, o trapézio, muito bem. Vejam, a gente conseguiu estudar as propriedades dos quadriláteros e conseguiu aprender, né, essas propriedades para poder identificar agora cada um deles. Bem, a gente está chegando agora, né, no final da nossa aula. Essa nossa aula de hoje foi sobre os quadriláteros. E será que a gente conseguiu atingir o objetivo? Qual que era o objetivo da nossa aula? Você lembra? Identificar os quadriláteros por meio de suas propriedades. Bem, a gente conseguiu identificar os quadriláteros pelas propriedades, observando lados paralelos, ângulos opostos iguais e, então, a gente conseguiu, né, atingir o objetivo da aula de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a nossa aula de hoje, né? E vai lá no site a tarefa para vocês poderem fazer os desenhos nas malhas quadriculadas que a professora vai propor para vocês, tá bom? Fica por aqui, um beijão e até a nossa próxima aula.
Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, lembrando que eu sou a professora Lucimara. Então, quarto e quinto ano, vamos ver quais serão os objetivos da nossa aula de hoje. Hoje, nós teremos como objetivo reler e revisar textos produzidos para corrigi-los e aprimorá-los. Observar e reproduzir a formatação do gênero textual conto. Utilizar o discurso direto dentro do texto, respeitando a pontuação. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha e, o que é muito importante, o texto que você fez na sua tarefa. A reescrita do conto O Rei que Queria Alcançar a Lua. E me conta lá, como foi a sua tarefa? Como ficou o seu texto? Ficou um texto bom? Eu recebi vários textos e nós precisamos, escolher apenas um para fazer a revisão textual. Então, depois eu vou mostrar qual foi o texto escolhido. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas o que é uma revisão? Para que eu vou fazer uma revisão do texto? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vocês sabiam que antes de um livro ser publicado, o autor solicita que outras pessoas leiam esse livro? Então, quando ele começa a escrever um livro, ele dá para que outras pessoas leiam, que outras pessoas digam para ele se aquela história está interessante, se aqueles personagens estão trazendo encantamento, enfim, se a pessoa realmente está gostando e se aquela história que ele está criando é uma boa história. O texto também passa por uma revisão para ser aprimorado. Então, além de alguém ler o texto que o escritor está escrevendo, ele passa por uma revisão. Então, esta revisão acontece para que o livro chegue até nós quase que, bem dizer, perfeito. Quando a gente vai ler um livro, o texto já está ali escrito corretamente, sem erro de ortografia, com pontuação e também com a história da melhor forma possível. Então, por isso é que a gente faz uma revisão de texto, para aprimorar, melhorar nossos textos. Bem, esse texto é o texto de uma aluna do quarto ano, que chegou até nós e a professora escolheu para fazer a revisão de hoje. Então, vamos ver como ficou o texto da colega? Então, o rei que queria alcançar a lua. Era uma vez um rei mimado e muito teimoso. Certa noite, o rei olhou a lua e cismou que queria tocar nela. Não aceitava que a lua ficasse tão longe. Então, o rei mandou construir uma torre altíssima. Chamou vários construtores e todos falavam a mesma coisa. É impossível construir uma torre dessa altura. Mas o rei gritou: impossível é uma palavra proibida neste reino. Até que um carpinteiro disse: se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos as nuvens. O rei ordenou que os súditos empilhassem todos os móveis do reino e pobre de quem recusasse, ia direto para a prisão. Depois que empilharam todos os móveis, o rei viu que não conseguiria alcançar o céu. Então, mandou cortar todas as árvores para fazer mais móveis. Quando os carpinteiros terminaram o trabalho, o rei veio rindo, gritando e começou a escalar a pilha. Quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, o rei gritou furioso: quero mais móveis, e um carpinteiro lhe responde: impossível, não há mais madeira. Então o rei ordenou: pegue o móvel que está embaixo da pilha e traga-o para o topo. O carpinteiro obedeceu o rei e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. Assim termina a história do rei teimoso. Então essa foi a história da nossa colega, tá? Espero que vocês estejam aí com a história de vocês, com a reescrita do conto, porque assim como a gente vai analisar a história dela, vocês podem estar pensando, na história de vocês. Então, para a gente fazer essa observação, nós vamos usar essa tabela aqui, esse quadro. Então, aspectos para observação.
Então, nós vamos ver no texto dela se o personagem foi descrito com detalhes, sim, não ou em partes. Quando escreveu, mas esqueceu um pouquinho. Os acontecimentos foram contemplados na ordem correta? Ela utilizou as palavras para evitar repetições, que nós aprendemos na aula passada? O texto está separado em parágrafos? Ela fez uso da pontuação para separar a fala do narrador e dos personagens? O texto pode ser compreendido por alguém que não conhece a história original? Então, esses são os aspectos que nós vamos observar no texto da colega e, se for preciso, vamos aprimorar, vamos melhorar. Então, vamos lá para a primeira questão. O personagem foi descrito com detalhes? Vamos lembrar. Quais que eram as palavras que descreviam o rei quando a professora leu o conto para vocês nas outras 2 aulas? Vocês lembram? Ah, lembram sim, né? Mimado, teimoso, furioso. Então, vamos agora observar o texto da colega? Era uma vez um rei, mimado e muito teimoso. Ela colocou aqui as 2 características. Depois, era para aparecer qual palavra? Furioso, né? O rei ficava furioso. Vamos ver se encontramos? Ó, a professora já deixou grifadinho aqui, furioso. Então, rei mimado, teimoso, furioso. Agora me contem lá. Então, o personagem foi descrito com detalhes? Ela colocou as características que apareciam no conto? Sim, não ou em partes? Ah, sim, ela descreveu ele com todos os detalhes. Nosso segundo ponto para observação: os acontecimentos foram contemplados na ordem correta? Como que nós vamos saber isso, professora? Nós tínhamos o roteiro. Olhem aí, quem anotou o roteiro deve ter o roteiro no caderno e usou o roteirinho lá de planejamento para poder produzir a sua reescrita. Então, vamos lembrar? No roteiro, nós tínhamos anotado lá o título. A colega colocou o título? Sim. Como começava o conto? Era uma vez. Depois, o que acontecia? Ah, o rei olhava a lua. Lembra? Nós anotamos no roteiro. Depois disso, o que acontecia? Mandou construir uma torre. Então, vejam que até aqui a história dela está se desenvolvendo com os acontecimentos corretamente. Vamos continuar? Quando o rei manda construir a torre, o que ele faz? Chama os construtores. E os construtores dizem impossível fazer uma torre. Então, olha, era uma vez um rei, certa noite olhou a lua, mandou construir as torres, chamar os construtores que falaram impossível. Então, vão vendo aí se os acontecimentos estão sendo contemplados. Mas o rei gritou que impossível era uma palavra proibida no reino. Até que um carpinteiro deu a sugestão dos móveis e o rei ordenou que os súditos empilhassem os móveis. Depois de todos os móveis empilhados, o que acontece? Mandou cortar todas as árvores. Quando os carpinteiros terminaram o trabalho, o rei começa a escalar a pilha e vê que não alcança a lua e grita furioso: quero mais móveis. O carpinteiro lhe responde novamente: impossível. O rei ordena que pegue o móvel que está embaixo da pilha. O carpinteiro obedece e a pilha desmorona e o rei despenca. Então vejam, aqui nós vimos os acontecimentos do conto. Agora, o que vocês acham? Os acontecimentos do conto foram contemplados na ordem correta? Só da professora ir lendo do jeito que a professora leu ali, deu para entender? Deu para lembrar? Sim, né? Então, ela conseguiu descrever aí todos os acontecimentos também. Bom, nosso próximo aspecto, utilizou palavras para evitar repetições. Vocês lembram lá que a gente tinha visto que a autora tinha usado, além da palavra rei, outras palavras? Vamos ver como ficou no texto da nossa colega? Então, olha, só para nós relembrarmos antes. Então, ele, lhe, se, o uso do verbo sem o pronome, mandou,
pensava e majestade. Agora ficou mais fácil para nós notarmos lá. Então, olha, era uma vez um rei mimado e muito teimoso. Certa noite, o rei olhou a lua, cismou que queria tocar nela. Então, o rei mandou chamar, né, construir lá uma torre altíssima. Chamou vários construtores, mas o rei gritou. Olha lá de novo, ó. O rei ordenou. Vão pensando que o aspecto que nós estamos agora observando são as repetições. Então, vão olhando se ela repetiu além do que era necessário, porque algumas vezes a gente tem que repetir, mas vão olhando ali para depois a gente poder anotar lá na nossa tabelinha. Então, depois, ó, o rei viu, mandou. O rei de novo começou, percebeu, aqui são os verbos, né, sem o pronome na frente. O rei gritou. Olha lá. Então, o rei ordenou, o rei, de novo, né, obedeceu o rei e o rei despencou lá de cima. Então, vejam aqui, né, quantas palavras rei ela usou. O que vocês acham aqui? Ela usou, né, também alguns verbos sem o pronome na frente, sem a palavra rei na frente. Mas o que vocês acham? Ela utilizou palavras para evitar repetição? Sim, não ou em partes? Em partes, né? Porque algumas ali ela não ficou repetindo, mas em outros momentos ficou bem repetitivo ali, o rei, o rei, o rei. E vocês? Como que vocês fizeram aí no texto de vocês? Agora, esses dois aspectos nós vamos olhar juntos. Então, o texto está separado em parágrafo e ela fez uso da pontuação para separar a fala do narrador e do personagem. O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha no texto? Então, olha lá. Temos aqui um parágrafo com 2 pontos. Lembra? 2 pontos para daí vir a fala do personagem. Olha aqui, o que nós temos aqui? A fala do personagem, mas já temos uma narração junto. Olha lá, temos mais um parágrafo. Olha, aqui apareceu mais um travessão, mas vocês lembram lá na história quanto de diálogo que tinha? Então, o que vocês acham? O texto está separado em parágrafos? Sim, né? Alguns parágrafos ela fez. Então, em partes, porque não foram todos, ficou alguns para fazer. E a pontuação também, né? Em partes. Agora, a professora não vai nem voltar lá no texto, eu quero que vocês pensem aí. Quando a professora leu o texto da colega, no início, o texto pode ser compreendido por alguém que não conhece a história? A pessoa consegue entender o texto dela? Sim, né? Por quê? Porque os acontecimentos estão lá todos detalhados. Bem, então, professora, agora fizemos essa análise dos aspectos do texto da colega. O que nós vamos fazer agora? Bom, a professora falou que nós íamos analisar para nós aprimorarmos o texto dela, para nós melhorarmos. Então, vamos lá, né? Primeira parte, que precisa aprimorar repetições. Então, vejam lá, né? Era uma vez um rei. Então, a palavra que nós queremos aqui diminuir as repetições é rei. Bom, então, se eu tirar aqui, ó, certa noite o rei olhou a lua. Se eu colocar apenas certa noite olhou a lua, eu vou saber quem olhou a lua? Sim? Então, vamos aqui, ó, tirar este rei daqui. Então, ó, certa noite olhou a lua. Tá, aí nós temos outro rei aqui, ó. Então, o rei mandou construir uma torre altíssima. O que vocês acham? Deixamos esse rei ou tiramos esse rei também? Vamos apagar e ver como é que fica, ó. Então, mandou construir uma torre. Quem mandou construir a torre? O rei. Então, posso tirar esses dois aqui e deixar só o primeiro lá. Agora, neste parágrafo, vejam bem,
É impossível construir uma torre desta altura. Mas o rei gritou impossível. Será que se eu tirar o rei daqui, eu vou saber quem gritou impossível? Não, né? Então, vamos deixar esse rei aqui, pelo menos por enquanto. Até que um carpinteiro disse: se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos as nuvens. O rei ordenou que os súditos empilhassem todos os móveis do reino, e pobre de quem se recusasse, ia direto para a prisão. Será que se eu tirar esse rei aqui, vai ter outro sentido o texto? Porque, olha, eu não estou falando aqui antes do rei. Então, aqui é importante eu deixar a palavra rei e passar para frente para ver se não vai ficar muito repetitivo. Depois que empilharam todos os móveis, o rei viu que não conseguiria alcançar o céu. Então, mandou, aqui a colega já não tinha repetido, né, cortar todas as árvores para fazer mais móveis. Quando os carpinteiros terminaram o trabalho, o rei veio rindo, gritando e começou a escalar a pilha. Quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, o rei gritou furioso. Vejam aqui quantos reis apareceu aqui, várias vezes. Então vamos lá, ó. Podemos pelo menos tirar um desses reis aqui. O rei viu. Então, o rei viu. Estou já falando que ele viu nesse primeiro momento, que não conseguiria alcançar o céu. Então, mandou. Aqui ela não repetiu a palavra. Então, beleza, né? Não repetiu o rei. Cortar todas as árvores. Quando terminaram o trabalho, o rei veio rindo. Professora, por que você não tirou o rei dali? Ah, não tirei o rei dali, porque se eu tirar e colocar assim, ó, veio rindo, gritando, quem veio rindo e gritando? Então, aqui, a palavra rei é importante. E assim, né, ele nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso. Aqui não vai me fazer falta nenhuma. Agora, no último parágrafo dela, quero mais móveis e o carpinteiro lhe responde, impossível, não há mais madeira. Então, o rei, eu tenho que colocar que o rei ordenou, né? Pegue o móvel que está embaixo da pilha e traga-o para o topo. O carpinteiro obedeceu. Quem que o carpinteiro estava obedecendo? O rei. Eu sei que é o rei, então acho que dá para nós apagarmos ele daqui também. E o que aconteceu já se sabe, a pilha desmoronou e aqui eu preciso deixar, porque senão ele despencou lá de cima. Né? Fica um pouco sem sentido se eu tirar. Poderia até colocar a palavrinha ele aqui, né? Então, é uma ideia aí para nós. Aqui o texto já está com as repetições tiradas. A professora já tirou, ó. A professora tinha colocado lá, né, certa noite o rei, então a professora já apagou ali. O que que nós vamos observar agora? Nós vamos começar a observar os parágrafos, tá? Então, parágrafo e junto com o parágrafo, pontuação. Bem, aqui a professora dividiu o texto, porque senão ia ficar muito pequenininho aí na tela para a gente enxergar, né? Assim fica mais visível. Mas depois, no final, a professora vai colocar o texto inteiro novamente. Bom, era uma vez um rei mimado e muito teimoso. Certa noite, olhou a lua e cismou que queria tocar nela. Não aceitava que a lua ficasse tão longe, então mandou construir uma torre altíssima. Chamou vários construtores e todos falavam a mesma coisa. Então, veja que aqui a colega pôs os 2 pontos e fez um parágrafo muito bom, né? Este parágrafo está bom, o início ali do texto. Porém, aqui, né, nós temos que pensar um pouquinho. Então, os construtores falavam, o que que os construtores falavam? Qual é a fala dos construtores? É impossível construir uma torre dessa altura. Olha que tem até um ponto aqui, né? Então, olha lá, tem até o ponto. Se tem esse ponto aí, e aqui eu já começo, ó, mas o rei gritou. Lembra que a professora falou da fala do narrador? Então, se até aqui a fala do personagem, dos construtores, aqui tem que ser separado. Então, vamos separar lá. Então, olha lá. É impossível construir uma torre desta altura. Travessão, porque o personagem está falando, e ponto. Né? Continuando o texto dela. Mas o rei gritou impossível, uma palavra proibida neste reino. Vejam que aqui nesta fala,
eu estou tendo duas falas, a fala do personagem e a fala do narrador. Então, aluno de 4º e 5º ano já tem que estar um pouquinho atento para saber separar essas falas. Então, mas o rei gritou. Quem que está contando que o rei gritou? O narrador, né? Então, se o narrador está falando, eu vou ter que separar aqui. E aqui vou ter que pôr que pontuação? 2 pontos. Então, vamos lá. É impossível construir uma torre dessa altura, mas o rei gritou. Olha só como o texto vai ficando mais bonito, mais apresentável, mais encantador. Aí temos lá o outro pedacinho do texto da colega. Impossível é uma palavra proibida neste reino. O que falta aqui? A fala do rei, travessão, letra maiúscula. Vamos lá, então. Olha lá. Impossível é uma palavra proibida neste reino. Olha o travessão lá. Aí aqui a professora já pôs o outro parágrafo que a colega fez. Neste outro parágrafo, vamos ver a mesma coisa. Como que vamos continuar aqui separando e pontuando adequadamente? Porque um dos nossos objetivos era a pontuação no diálogo. Então, até que um carpinteiro disse sem empilharmos... Opa! Ouvi aí alguém falando, professor, o carpinteiro disse... Então, disse, vou ter que pôr 2 pontos. Então, vamos lá. Até que um carpinteiro disse. Agora, a fala do carpinteiro, né? Então, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos as nuvens. O carpinteiro fala isso, certo? Então, vamos lá, ó. Se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos a nuvem. Olha o travessão, ponto. Que vem agora? O rei ordenou que os súditos empilhassem todos os móveis do reino e pobre de quem se recusasse, ia direto para a prisão. Depois, ó, quando eu começo aqui depois, eu já estou começando uma outra questão, né? Depois que foi feito isso. Então, aqui nós podemos estar fazendo o próximo parágrafo. Então, começamos aqui com letra maiúscula e vamos ali até prisão. Agora, olhem lá. O rei ordenou que os súditos empilhassem todos os móveis do reino e pobre de quem se recusasse. Vocês conseguem lembrar da história original? Na história original, aqui a gente tinha uma pontuação, porque eu ia explicar o que ia acontecer com quem se recusasse. Lembra que a gente viu lá que a pontuação é usada também, os 2 pontos, quando eu vou explicar alguma coisa? E aqui ia direto para a prisão. Eu estou exclamando, então vou ter que pôr que ponto aqui? Muito bem, ponto de exclamação. Então, olha lá. Pobre de quem se recusasse, ia direto para a prisão. Depois que empilharam todos os móveis, o rei viu que não conseguiria alcançar o céu. Então, mandou cortar todas as árvores para fazer mais móveis. Quando os carpinteiros terminaram o trabalho, o rei veio rindo, gritando e começou a escalar a pilha. Olha o que aconteceu aqui. O que nós temos aqui? Um ponto. E aqui nós temos o quê? Letra minúscula, a colega esqueceu. Então, vamos arrumar isso lá. Olha só. Letrinha maiúscula agora e o 2 pontos, né, que ela já tinha colocado. Então, vejam que nesse parágrafo estava muito bom. Só foi esquecido a letra ali que tinha que ser maiúscula. Bom, aí, né, o que acontece? O rei gritou furioso. Quero mais móveis. E um carpinteiro, opa, o que o rei grita? Quero mais móveis. Então, vamos separar o que o rei falou aqui. Quando ele grita quero mais móveis, ele está fazendo o quê? Quem lembra? Exclamando, dando uma ordem. Quando eu exclamo aqui, eu dou uma ordem, eu estou tendo que usar ponto de exclamação na minha escrita para dar essa ênfase. Quero mais móveis.
E o carpinteiro lhe responde Opa, olha lá, se eu continuar lendo, o carpinteiro responde impossível. Fica aquele texto assim, que eu vou lendo tudo de uma vez só. Então, novamente, os 2 pontos aqui para terminar a fala do narrador e aí começar a fala do personagem. Então, o que o carpinteiro respondeu? Impossível, não há mais madeira. E aqui eu já vou começar o narrador de volta. Então, vamos lá colocar o travessão, né, e o pontinho ali na fala do carpinteiro. Então, o rei ordenou, pegue o móvel que está embaixo da pilha e traga-o para o topo. O carpinteiro obedeceu e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou de cima. Assim termina a história do rei teimoso. Então aqui, né, ó, o rei ordenou. Ele está dando uma ordem. Pegue o móvel que está embaixo da pilha e traga-o para o topo. Aqui a ordem dele, ele está falando, ele ganhou voz. Então, eu vou, né, separar também em um parágrafo. Olha, traga para o topo. E aí, o último parágrafo que ficou bem certinho, né? Impossível, não há mais madeira, o rei ordenou. Olha lá, parágrafo, letra maiúscula, o carpinteiro obedeceu. E o que aconteceu já se sabe, a pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. Assim termina a história do rei teimoso. Então vejam que nós fizemos toda a revisão do parágrafo. Vai ficar pequenininho aí na tela, porque a professora quer que vocês apenas vejam como que ficou bem organizado o texto em parágrafo e pontuação, né? Mesmo que a gente não consiga ler o texto, né, porque ali ficou pequenininho mesmo para a professora conseguir colocar tudo aqui na tela ele inteiro, mas ele fica um texto mais agradável de olhar. E agora, né, como que está o seu texto? O seu texto, será que ficou um texto de um bom escritor? Porque agora você já aprendeu a ser um bom escritor. Então, você precisa planejar seus textos, escrever com atenção, ler o seu texto depois de pronto para ver se ficou bom e revisar o seu texto como a gente fez aqui, né? E, se for preciso, vai reescrevê-lo. Então, vai escrever novamente, vai passar esse texto a limpo que a gente fala com o aprimoramento, igual ficou o texto da nossa colega. Então, agora é a sua vez. Você vai revisar seu texto e vai combinar com sua professora como você vai enviar para ela. Então, vejam, nós temos a tabelinha que a professora utilizou, mas você pode estar revisando o seu texto aí em casa. Você pode estar lendo para sua mãe, lendo para o seu irmão e fazendo os aprimoramentos. Às vezes lá na escola eu vejo assim, quando eu começo a ler em voz alta o texto de um aluno, ele fala, ih, professora, já vi que esqueci alguma coisa, daqui que eu vou arrumar. Né? Porque na hora que a gente ouve, a gente às vezes vê que esqueceu uma palavra, que cometeu ali, né, um engano, porque às vezes a gente não escreveu com tanta atenção. Então, né, revise o seu texto, combine com a professora como que você vai fazer isso. E depois disso, né, que você revisar direitinho, então fotografe o seu texto, mande para a professora ou combine com ela se a escola vai estar recebendo esses trabalhos para que você possa, né, estar mostrando esse texto para alguém. Então lembre lá, estou escrevendo para quem? Para eu mandar lá para minha professora ver. Então, né, faça um texto bem bonito, que eu acredito que vocês já fizeram, porque o texto da nossa colega estava muito bom, né? Só precisou a gente aprimorar um pouquinho e aprimorem o texto de vocês. Bem, a nossa aula está terminando. Para que a gente termine dela de maneira bem legal, vocês vão estar ouvindo uma história, um conto com os contadores de história, tá? Até a próxima! Daí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Hoje eu trouxe mais uma contação de histórias para vocês. Vamos lá? No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
no tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Era uma vez uma rainha que deu à luz a um filho feio, mas tão feio e disforme que ela sinceramente achava impossível ter outra criatura tão feia no mundo quanto ele. Mas no dia do seu nascimento, quem também apareceu por lá foi uma fada. E a fada, vendo a inconformidade da rainha, acabou por dar um dom a esse príncipe. Minha rainha, devo lhe contar que seu filho é extremamente feio, mas ele terá o dom da inteligência. Ele será tão inteligente e agradável que agradará a todos. E digo mais, por conta disso, ele também terá o dom de transmitir essa inteligência a quem ele tomar por amor. A rainha ficou mais um pouco conformadinha, mas mesmo assim, triste. O tempo passou e isso veio a se conformar. Quando o príncipe começou a falar, todos ficavam encantados, porque o príncipe era muito engraçado e extremamente inteligente. Ah, eu esqueci de contar para vocês que o príncipe chamava-se Henrique do Topete. E como ele tinha nascido com um tufo de cabelos, bem assim no cucuruco da cabeça, acabaram apelidando ele de Rique do Topete. Passou um tempo, cerca de 7 ou 8 anos, uma rainha de um reino vizinho também deu à luz a gêmeas. Duas formosas crianças, mas eu vou contar para vocês com mais detalhes. A primeira filha dessa rainha era linda, tão linda como o sol. A rainha ficou até com medo de abraçar, de tomar ela nos braços, de tão alegre que ela ficou por causa da beleza dessa menininha, desse cuti-cuti da mamãe. Só que, lembram daquela fada que eu contei para vocês, que apareceu na história lá no comecinho? Essa fada também apareceu no nascimento dessas duas princesas. Pelo jeito, essa fada não podia ver um nascimento real que ela estava presente. A fada então contou para a rainha assim: rainha, a sua filha será tão linda quanto lhe faltará inteligência. O quê? Minha filha não vai ter inteligência? Vai ser tão bonita quanto pouco inteligente. Passado esse tempo, a rainha foi olhar a outra filha e levou um susto maior ainda, porque a filha dela era feia, mas muito feia. A mãe ficou inconsolada. Foi aí que novamente a fada contou: rainha, essa sua filha é feinha, é verdade, mas ela será tão graciosa e inteligente que a falta de beleza dela vai passar despercebida. E a rainha, quando soube daquilo, logo já foi perguntando: mas e essa que é linda, não vai ter nem um pouquinho de inteligência? Eu não posso fazer nada, porque inteligência não é o meu departamento. O meu departamento é beleza. Mas uma coisa eu posso fazer para ajudar a senhora. Eu posso fazer com que ela, quando se apaixonar por alguém, transmita esse dom da beleza para essa pessoa. E assim o tempo foi passando e as coisas foram se afirmando. A que era bela continuava bela e sem inteligência. E a que era feia continuava cada vez mais feia, mas cada vez mais graciosa e inteligente. A que era bonita, nossa, ela fazia cada coisa. Quando ela começava a conversar com alguém, ela conversava, não terminava o assunto, ou não respondia, ou quando respondia, falava cada absurdo. Era desastrada, vivia manchando seus vestidos.
Em velório, gargalhava. Em casamento, chorava e desejava infelicidade aos noivos. A mãe, a rainha, bem que tentava contornar, mas também não conseguia e acabava xingando a pobrezinha, que, apesar de não ser dotada de tanta inteligência, ela tinha senso para perceber que isso afastava as pessoas. Tanto é que ela preferia trocar essa beleza toda que ela tinha pela metade da inteligência da irmã. Um dia, a princesa, triste com essa sua sina, foi andar pelo bosque. Andava triste, chorando, quando de repente apareceu na sua frente um homenzinho feio, todo disforme, mas extremamente elegante, que já chegou se apresentando. Olá, Vossa Alteza. Meu nome é Henrique do Topete, Príncipe Rique do Topete, para os íntimos. Se me dá licença, gostaria de cumprimentá-la pela sua enorme beleza e também tenho a audácia de perguntar por que está tão triste. Ah, sabe o que é, seu príncipe do topete? É que eu sou muito sem senso, eu não tenho nada de inteligência. De que me vale ser bela como o dia, como o sol, se eu não tenho inteligência? Eu preferia ser feia igual a você do que ter toda essa beleza. Por aí você já percebe que a princesa realmente não tinha senso, não tinha noção. Chamou o príncipe assim, na lata, de feio. E o príncipe tinha ido ao encontro dela porque uma vez ele tinha visto o retrato dessa princesa e tinha ficado enamorado dela. Então ele abandonou o reino e saiu à procura da bela princesa. Mas princesa, se esse é o motivo de sua tristeza, eu posso resolvê-la. Pode? De que forma? Eu posso fazer com que você se torne a mais inteligente das pessoas, porque quando eu nasci, me foi dado esse dom, de que eu poderia passar a minha inteligência para quem eu amasse. E eu a amo. Só que, para isso, você terá que se casar comigo. Reinou um silêncio enorme na floresta. Vejo que essa ideia assusta, mas eu prometo lhe dar 1 ano para que você pense na minha proposta. E se case comigo. A princesa não quis pensar muito, porque que pensar não era o forte dela. Outro, que ela estava ansiosa para ficar inteligente logo de uma vez. E terceiro, o ano ia demorar muito. Então, mais do que depressa, sem pensar, ela disse: eu aceito, eu me caso com você. Se realmente eu ficar inteligente, daqui 1 ano eu venho até aqui nesse mesmo lugar e me caso com você. Mas uma coisa eu vou contar. A princesa não percebeu, mas a partir do momento que ela aceitou a proposta, ela já começou a conversar com o príncipe com tanta clareza, com tanta naturalidade e inteligência, que nem se deu conta. E os dois passaram um tempão conversando sobre tudo, sobre o céu, a terra, a água e o mar. O príncipe foi embora e a princesa retornou ao castelo, onde todos começaram a notar que ela sabia responder, era clara, leve em suas respostas, espirituosa, engraçada e inteligente. Quem não gostou muito dessa mudança radical nela foi a irmã, porque tinha medo das tais comparações que fazem entre irmãs. O rei ficou tão feliz com sua filha por ter mais uma filha inteligente e agora pedia até conselhos a ela. Vários príncipes também pediram a princesa em casamento, sim, porque essa história se espalhou. Diziam: nossa, você está sabendo da princesa que é belíssima e muito inteligente e espirituosa? Essa história correu mais do que fofoca nova. Todo mundo queria ver a tal da princesa.
Muitos príncipes vieram, por nenhum ela se encantou. Até que chegou um muito inteligente e espirituoso, mas mesmo assim ela não sentiu aquela coisa, aquelas borboletas no estômago. Passou um tempo, a princesa então decidiu passear pelo bosque, aquele bosque onde ela já tinha encontrado com Riquete do Topete. Passou o tempo, ela estava andando pelo bosque, pensando, com quem me caso, com quem não me caso, quando de repente ela escutou uns barulhos estranhos e ela não sabia identificar de onde era. Do nada, eu digo do nada, o chão se abriu e ela se viu numa sala enorme que parecia pronta para um banquete. Surpresa e curiosa, ela perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que disseram que aquele eram os preparativos para o casamento do príncipe Henrique do Topete. Foi aí, nesse momento, que ela se lembrou. Meu Deus, eu me comprometi a casar com ele. E antes mesmo que ela tivesse tempo de concluir esse pensamento, Henrique do Topete lhe apareceu todo elegante e charmoso. Olá, minha linda princesa. Vejo que veio aqui para cumprir sua promessa. Veio para me fazer o mais feliz dos homens e casar-se comigo. Veja bem, príncipe, quando eu te fiz aquela promessa, eu não sabia pensar direito. Então agora eu não tenho como te responder ao certo. Como não? Vai me faltar com sua palavra de princesa? Mas veja bem, príncipe, se eu dissesse não, seria uma grosseria. Mas você me pediu em casamento numa época que eu não sabia nem pensar direito. Sim, mas eu fiz você feliz. Você queria ser inteligente e eu, como prova de amor, realizei seu pedido. Mas você, por acaso, além de ver em mim feiura, se desgosta por outras coisas? Não gosta do meu caráter, das minhas capacidades? Me acha um ser vil? Não, príncipe, muito pelo contrário. Eu muito me agrado com todas essas qualidades. Então, está fácil resolver o nosso problema. No dia em que eu nasci e que eu fui agraciado com o dom de tornar inteligente a pessoa com que eu amasse, a fada também, no dia que você nasceu, deu esse dom, que você tornasse belo a quem você amasse. A princesa então sorriu e disse: então eu desejo do fundo do meu coração, príncipe Henrique do Topete, que você se torne mais e mais encantador do que já é. E antes que a princesa terminasse de proferir essas palavras, Henrique do Topete se tornou o mais encantador de todos os príncipes. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Não teve encanto nenhum. O que fez com que Henrique virasse um homem encantador aos olhos da princesa linda? Sabe o que foi? O amor. Sim, porque o amor vê muito além das aparências. Os dois casaram, foram morar num castelo lindo e dizem que esse castelo era repleto de muito amor. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, meu primeiro amor, e o meu coração passou a bater, tum, 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 tum. E é assim que essa história do príncipe feio com a princesa linda chegou ao fim. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim. E espero que vocês estejam aí com o seu caderno e com o seu lápis para as nossas anotações, tá?
Vocês recordam das 3 palavrinhas que norteiam os nossos estudos? Muito bem. Conhecimento, experiência e investigação. Para que você, aluno do 4º e do 5º ano, possa ser um bom cientista, você precisa lembrar muito bem delas. Então, para darmos sequência na nossa aula, nós vamos relembrar da aula anterior, certo? Então vem comigo. Na aula passada, nós falamos sobre o ciclo da água, lembram? O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, líquido, sólido e gasoso. Também falamos sobre o aquecimento global, lembram? Certo, aquecimento global, ele representa a elevação da temperatura média do planeta, que é causada pelo desmatamento, pela poluição das águas, pela emissão de CO2, ou gás carbônico, e pela contaminação do solo e ainda o uso indevido de recursos naturais. Muito bem, mas e aí? O que é que esses 2 conceitos vão completar a nossa aula hoje? Por que é que eles são importantes para a nossa aula de hoje? Joia! Então, para isso, nós vamos verificar a tarefa de ontem. Lembram? Professora, mas não deu tempo de eu fazer toda ela. Não tem problema. Nós providenciamos aqui para você. Lembram que a tarefa era para colocar uma garrafa fora de casa e outra garrafa dentro de casa? Joia! A garrafa que ficou dentro de casa, eu trouxe aqui para vocês poderem verificar. Tenho certeza que vocês conseguiram já, se vocês colocaram rapidinho lá, vocês conseguiram perceber algumas mudanças. Se não aconteceu ainda, deixa lá e continua observando e vai anotando no seu caderno. Muito bem. Essa garrafa aqui, ela ficou fora de casa. Ela ficou em contato com a luz do sol. E essa ficou dentro de casa. O que a gente pode perceber? O que nós podemos perceber aqui? A formação de gotículas. Se nós falamos ontem sobre o ciclo da água, que ela sofre todo um processo dentro da natureza, nós fizemos um pequeno ciclo da água. Mas, professora, mas o que é que você quis comparar, então, dentro e fora de casa? Simples, a ação direta do sol na água, certo? O que vai acontecer? O sol vai esquentar mais rápido. Lembram da nossa experiência de ontem, da areia, lá na bacia que a professora colocou o gelo? Exatamente. Quando o sol atinge diretamente a água, ela vai evaporar mais rápido, certo? Para nós continuarmos a nossa aula de hoje, nós vamos ver o nosso objetivo. Reconhecer a importância da preservação da água para a existência da vida na Terra. Muito bem, ciclo da água, importância da água para os seres vivos. Lembram também da porcentagem da água salgada e da água doce, né? Lembram que a água doce para o nosso consumo era bem pequenininha? Certo. E pensando nisso, nós vamos buscar a nossa pergunta, que vai nortear o nosso trabalho de hoje. Qual é a nossa pergunta? Por que da necessidade de um consumo consciente da água? Professora, mas as coisas começam a se ligar, não começam?
E eu sei que você já pensou aí, você já formulou algumas respostas na sua cabeça aí. Então, lança para mim as hipóteses, 4º ano, 5º ano, quero ver vocês juntos comigo. Hipótese primeira, lançada lá pelo 5º ano, tem muita água poluída. Não sei, vamos pensar, né? 4º ano, para não acabar a água. É uma boa hipótese. Próxima, por causa da água salgada. Ontem nós falamos sobre a água salgada. Vamos ver. Próxima, porque necessita de água. Quem necessita de água? Pensem aí. Porque precisamos de água boa e boa parte dela está contaminada. Vocês já sabem quem precisa de água? E essa água boa tem uma parte que está contaminada. E aí? Qual é a questão dessa situação? Muito bem. Vamos pensar assim. Se a água ela tem um ciclo na natureza e esse ciclo está sendo interferido pelo aquecimento global, eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês o material para a nossa experiência de hoje. Vamos lá? 3 recipientes para colocar terra, grama, já vocês vão entender por quê. 3 garrafinhas de água cortada, ou pode ser a garrafa PET mesmo, você vai cortar só uma, deixa ela com a tampinha lá, já você vai entender também. Terra, água e os pedaços de barbante era para você amarrar e acoplar nos nossos recipientes. Acompanha comigo a nossa experiência de hoje. Muito bem. Estão aqui os nossos 3 recipientes que a professora pediu, né? Eu sei que vocês vão fazer depois lá na casa de vocês, mas primeiro observem bem, com bastante atenção, para que vocês possam realizar. Então, no primeiro, foi colocado aqui a grama. Lembram que eu falei da grama? Então, foi colocado terra, a grama. No segundo recipiente, tem terra e por cima desta terra foi colocado folhas secas em processo de decomposição. Sim. E no terceiro recipiente, apenas a terra. Professora, onde é que nós vamos chegar com esta experiência? Um bom cientista já começa a fazer as suas perguntas. Ótimo! Nós vamos simular a chuva. Só que como eu não posso fazer chover aqui dentro do estúdio, né, no nosso programa, nós vamos usar um regador. Então, eu vou colocar... mais um detalhe. Antes disso, percebam que a garrafinha pela metade foi acoplada e aqui nós temos um furinho, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Nossa, professora, deve ser bacana isso, né? Vamos molhar a nossa grama. E aí? Já aconteceu alguma coisa aí? Olha só! Para o próximo recipiente, a água vai cair como se fosse a chuva, molhando. Lembram da fase da infiltração? Muito bem, então quer dizer que a chuva precipitou, tocou o solo e infiltrou o solo. Professora, mas por que tanta demora nesse aqui? Experiência para ser observada, certo? E agora? Nossa, professora, mas o que é que está acontecendo? Por que será que nós temos uma certa demora nesse aqui? Claro que faz parte da nossa experiência. É lógico.
Professora, e agora? Vamos lá. Por que é que vocês acham que no primeiro a água já escorreu e nos outros ainda não? Ótimo! Vocês perceberam, vocês conseguiram perceber, observar a diferença? Eu espero que sim. Já nós vamos conversar sobre isso. Essa minha chuva, ela está sendo mais volumosa, né? Professora, bom, muito bem. Vamos conversar agora sobre a nossa experiência, certo? Ótimo. Nós podemos ver aqui que quando foi colocado a água no recipiente que já tem a vegetação, o que aconteceu? Essa água, ela escorreu mais rápida, certo? Presta atenção nisso. Quando eu coloquei a água no segundo recipiente, ela demorou um pouquinho mais e no terceiro, mais ainda. Ótimo! Então agora, nós vamos pensar nisso. Quando a água infiltra na terra e essa terra tem vegetação, quer dizer que as raízes dessa vegetação, elas conseguem segurar água por mais tempo, certo? Quando a terra, ela tem vegetação, mas essa vegetação já está morta, ou melhor, em decomposição, teve um processo um pouquinho demorado. E quando na terra não teve vegetação nenhuma, teve um processo mais demorado dessa água escorrer, certo? Bom, simples. Na terra onde tem a vegetação, a água fica mais tempo. Então quer dizer que se eu tenho uma terra com raízes, eu vou ter um solo mais encharcado. Então toda a chuva que cair nesse solo, ele não tem a necessidade de encharcar esse solo, porque ele já está úmido. O que vai acontecer com essa água? Ele vai descer mais rápido para os lençóis freáticos e também vai escorrer mais rápido para o leito dos rios. Bom, assim quer dizer que os nossos rios terão mais água, certo? Vamos pensar, vamos analisar os outros. No solo onde tinha só as folhas secas, o que acontece? Se não tem vegetação, se não tem raiz para segurar a terra, mas mesmo assim ele tem uma camada que vai proteger esse solo, não deixando ele evaporar muito rápido essa água, quer dizer que quando chover, esse solo ele vai ter uma necessidade menor, né? Um tempo menor, já você vai entender por que eu estou falando isso, de encharcar. Mas se eu relacionar com a vegetação, já existe uma diferença. Demorou um pouquinho mais, lembram? Muito bem. E no terceiro recipiente, que só tinha a terra, ela estava seca. Então, até a chuva cair, pensem comigo, acompanhem lá, até essa chuva cair, umedecer esse solo, vai demorar, né? Então quer dizer que nós temos que ter muito mais água, ou melhor, muito mais chuva. Lembram
que nós comentamos sobre o desmatamento, que ele interfere no ciclo da água? Sim. Quando eu tenho vegetação, esse ciclo ele se torna mais rápido, certo? Ah, professora, como assim mais rápido? Não é mais rápido. Ele se torna... a água ela vai escorrer mais rápido para os rios. Por quê? O solo já está encharcado. Agora, quando eu não tenho vegetação, além de demorar mais, além de eu precisar de um volume maior de água para umedecer esse solo, como a terra ela fica muito quente, quer dizer que no primeiro contato com o solo quente, essa água também vai evaporar mais rápido. O que vai acontecer? Cada vez mais demorado, essa água vai chegar até o leito do rio. Bom, e acredito que assim nós podemos pensar por que é que muitos lugares estão passando por períodos maiores de seca, não é verdade? Tá, professora, mas aí você me coloca tudo isso e como que eu, aluno do 4º ano e aluno do 5º ano, posso contribuir com isso? Pois bem, vamos? Lembram que nós comentamos da importância da água para os seres vivos? Sim. No nosso corpo, nós também temos a necessidade da água, certo? Quer dizer que o nosso corpo ele tem uma constituição e até que numa proporção grandinha de água. Lembram lá que nós usamos a matemática, proporção 70% relacionado à divisão por 100? No nosso corpo é a mesma coisa. Em média, 70% do corpo humano é constituído por água. Lembra? Se nós pegarmos o nosso corpo, claro que nós não vamos fazer isso, é só para nós imaginarmos. E dividirmos em 100 pedacinhos, 70 deles é água. Nossa, professora, certo. 70% do nosso corpo é água. Mas e aí? Se eu preciso dessa água, e essa água ela está cada vez mais demorada para concluir o seu ciclo, como é que eu, aluno do 4º e do 5º ano, vou conseguir ajudar nesse processo? Simples. Pequenas ações podem mudar bastante. Então, pequenas atitudes podem gerar uma grande mudança. E aí que entra a tua parte. Quando você vai fazer o consumo consciente dessa água, certo? Nesse consumo consciente, mas professora, como é que eu vou fazer isso? Simples. Quando você for tomar o seu banho, você vai tomar ele mais rápido. Quer dizer que você vai utilizar menos água. Muito bem. Quando você for escovar os seus dentes sem deixar a torneira ligada o tempo todo, você também vai estar diminuindo o consumo da água, certo? Quando você for ajudar a sua mãe aí na sua casa a limpar a calçada, você, ao invés de usar a mangueira, vai pegar uma vassoura, vai passar, tirar todo o cisco, depois vai jogar a água com um balde. Você vai diminuir o consumo da água. E além de que, se você ainda utilizar, ou melhor, reutilizar aquela água que a mãe usou para lavar a roupa, tanto na máquina de lavar quanto no tanque, porque às vezes eu não tenho máquina de lavar, né? Mas eu tenho o tanque, eu posso ir lá pegar com o balde e jogar na calçada também. Com pequenas atitudes, nós estaremos contribuindo para o ciclo da água. Perceberam que as nossas ações interferem, sim? Muito bem. Será que vocês
lembram das hipóteses do início da aula? Para não acabar a água, por causa da água salgada, tem muita água poluída, porque precisamos de água e boa parte dela está contaminada, porque necessita de água. Se nós formos pensar no que nós conversamos durante a aula, realmente algumas hipóteses batem, né? A água salgada é em maior quantidade? Sim. E essa água, será que ela pode ser transformada em água boa para o consumo? Existem processos que permitem, mas eles se tornam muito, vamos colocar assim, muito caros, né, para que isso aconteça. Então, toda vez que nós consumirmos a água adequadamente, nós estaremos contribuindo. Bom, chegamos então na resposta da nossa pergunta. Por que da necessidade de um consumo consciente da água? Devido à ação do homem no meio ambiente, essa água o ciclo da água, ele sofre um desequilíbrio e vai afetar diretamente no retorno da superfície da Terra, havendo assim menos água disponível para o consumo. E aí, chegamos à resposta da nossa pergunta? Muito bem. E será que nós chegamos no nosso objetivo? Qual era? Vocês lembram? Reconhecer a importância da preservação da água para a existência da vida na Terra. Exatamente. E vocês puderam perceber melhor esse conceito hoje, certo? Bom, a tarefa de hoje para vocês é continuar observando as nossas garrafas e fazendo as suas anotações, além do que realizar as atividades elaboradas pelos seus professores, certo? Com bastante capricho, com bastante atenção, e eu espero vocês para a próxima aula de Ciências da Natureza. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, Diri. Hoje eu vou mostrar as coisas que eu fiz na aula pela TV. Esse daqui é da matemática, que é uma máquina de calcular, de contas, que tem a unidade, dezena e centena, até a unidade de milhão. Esse daqui é do efeito estufa, da matéria de ciências da natureza. Eu plantei 3 feijões aqui. E esse daqui é da educação física da aula pela TV, que é uma quadra de basquete. Daí brinca assim, ó. Tem que tentar acertar aqui assim, ó. Aí, acertou. E é isso, Diri.